Graça e paz, bom dia. Bom dia, Gi, bom dia, Ivanilda. Graça e paz, Lu. Paz, Raíssa. Vamos aguardar só mais um minutinho e a gente já dá início. Amém? Enquanto isso, vocês que já estão na live, se puderem já ir compartilhando. Amém, Ivanilda. Esteja aí por trás, intercedendo. Bom dia, Joyce, paz. Vocês acharam que estava numa live diferente hoje? Estava errado? Não, vocês estão na live certa mesmo. Só tem uma pessoa diferente aqui. Amém? Vamos dar início agora à live. Vamos compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas essa manhã. Paz, Ju. Paz, Diva. Ana Paula, graça e paz. Vamos orar para dar início à live, para nós recebermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com oração, pedindo para que Deus tenha liberdade em nós, através das nossas vidas, que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode, de trazer clareza, entendimento, tanto para mim quanto para vocês, né? Porque a palavra é para nós. Graça e paz, Bruna, Jennifer, Bruna. Amém? Vamos orar? Pai eterno, todo-poderoso, perfeito, soberano, Criador de todas as coisas. Pai, estamos aqui diante de Ti, queremos Te louvar, Senhor, por mais esse amanhecer. Queremos Te louvar, ó Deus, pela Tua graça, favor e misericórdia, estar sobre as nossas vidas mais esta manhã. Pai, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, nessa live.
Deus, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor esteja sobre a minha vida, que Teu Santo Espírito tenha liberdade sobre o meu entendimento, sobre tudo que eu sou, que o Senhor tenha liberdade para falar através de mim, Senhor, o que o Senhor quer sobre as nossas vidas esta manhã. Que cada vida, cada família representada nessa live, Senhor, seja alcançada pelo Teu poder, seja alcançada pela Tua palavra, seja alcançada, Deus, com aquilo que cada um precisa nesta manhã, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas que Teu Santo Espírito tenha total liberdade em mim, Senhor. Porque não é por mim, Senhor, é pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor haja grandemente, Senhor, em nome de Jesus, em cada lar, em cada casa, em cada pessoa que está nessa live esta manhã, Pai. Faça que cumpra o Teu propósito, Senhor, que cumpra o Teu querer. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade em nós, Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos começar nessa live, nesse propósito de 21 dias. A gente está no 12º dia hoje. Glória a Deus. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que Deus tem falado no meu coração já faz um tempo. Eu tenho meditado nela faz umas semanas, e quando eu fui orar para Deus me direcionar, né? Quando o pastor Charles me mandou uma mensagem falando, né, para eu estar fazendo a live hoje, eu fui orar e Deus confirmou no meu coração que era essa palavra. Então, nós vamos ler Josué. É um livro que eu tenho lido e Deus tem falado muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês. Josué 2, a partir do versículo 8. Amém? Vamos lá agora para a gente ler. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que fizeram a leste do Jordão os 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos os povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança, se você não nos entregar. Cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Aqui fala sobre quando Deus falou para Josué, né, a terra que ele ia dar para o povo dele, que já era promessa desde quando era para Moisés. E aqui eu quero falar sobre Raabe. Raabe era uma prostituta, e quando ela soube tudo que estava acontecendo, né, na terra dela, na cidade dela, Josué tinha mandado os espias para espiar a cidade, ver como é que era, para eles poderem organizar para poder ganhar a terra. Daí Raabe soube que eles estavam na casa dela, porque eles foram lá e ficaram na casa dela. E Raabe soube que eles estavam lá, e o rei também soube que eles estavam lá. E imediatamente o rei mandou buscar eles para prender, né? Porque sabia que eram os espias de Israel que estavam espiando a cidade deles. Só que Raabe não fez isso, muito pelo contrário, Raabe escondeu eles. Os soldados foram buscar,
né? E ela falou que eles não estavam lá, eles passaram por lá, mas já tinham ido embora. Só que ela escondeu eles. E aqui o que chama minha atenção, porque assim, a cidade era dela, eles eram pessoas que não era deles aquele lugar, e ela poderia muito bem, para ganhar êxito com o rei, poderia falar, deixar, não, eles vieram mesmo aqui entregar para ela, que garantir, por que ela não poderia fazer isso, né? Ela não tem nada, não teria nada a perder se ela entregasse eles. E só que Raabe, ela já tinha, Deus já tinha tocado no coração dela, porque Deus já tinha prometido a Josué essa terra. Então, quando Deus promete alguma coisa, ele mexe tudo, ele intervém tudo para poder agir, para poder fazer coisas que aos nossos olhos parecem impossível. Ele vai lá e transforma para que realmente aconteça o que ele prometeu, para que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. E aqui Raabe, ela se prontificou a fazer isso. E nessa passagem aqui, com ela falando para eles, quando eles estavam lá, quando ela foi converter, depois que ela escondeu, que o rei foi atrás, e ela escondeu os espias, ela fala assim, ó, ninguém tem ânimo, assim, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Porque Raabe, ela tinha ouvido falar de tudo que Deus tinha feito no deserto, quando Moisés saiu do Egito, tirando o povo do Egito. Todas as maravilhas que Deus fez, as pragas, todas que Deus fez para que o povo realmente saísse do Egito, ela ouviu falar, ela não viu, ela não presenciou. E mesmo assim, ela ouvindo, ela creu. Ela acreditou que só Deus realmente poderia ter feito aquilo. E ela, quando ela soube que 2 homens de Deus que passaram por coisas que ela tinha ouvido acontecer, ela falou, não, Deus está com eles. Não por medo, não sim porque ela ia morrer, né? Eles iam tomar a cidade dela, mas realmente por fé. E isso trouxe grandes coisas para a vida de Raabe. O posicionamento dela, né, diante do que Deus colocou sobre a vida dela, né? Ela realmente tomou a decisão certa, na hora certa, que ela poderia fazer muito bem ao contrário, entregar eles, e Deus honrou. E todo dia que como ela fez um pedido, né? Se ela realmente guardasse eles, não entregasse eles, para que eles poupassem a família dela e ela, né? Esse é um propósito de 21 dias por transformação em famílias, né? Então, o que a gente está fazendo, né? Como conhecedor da palavra, como pessoas que têm autoridade dentro da nossa casa, para que as promessas de Deus se cumpram na vida dos nossos familiares, na vida da nossa parentela. Porque Raabe era uma pessoa, aos olhos humanos, né? Uma pessoa assim, ela não tem nada a perder, né? Ela poderia realmente fazer o que é errado, como ela já vivia numa vida, né, que não era muito certa. Então ela poderia continuar, mas ela optou por fazer a escolha certa, para fazer o que Deus queria que ela fizesse, porque Deus foi lá e tocou. E aqui, eu anotei aqui, porque mesmo sem ver os milagres que Deus fez para libertar o povo do Egito, ela creu que só Deus poderia ter feito isso. Porque ninguém poderia ter aberto o Mar Vermelho, a coluna de fogo durante a noite para aquecer no deserto, a nuvem para proteger do sol muito forte no deserto. Tudo eram coisas, pragas que Deus colocou para que Faraó libertasse o povo. Tudo isso, ela entendeu que era só Deus mesmo que poderia fazer. E mesmo sem ver, e assim, o que chama minha atenção, assim, que mesmo ela distante, ouvindo falar o que Deus estava fazendo, quando o povo estava passando pelo deserto, o povo que estava no deserto, que viu as maravilhas que Deus fez, que viu como Deus usou Moisés, que viu tudo as maravilhas que Deus fez, tudo que Deus fez para libertar, muitas vezes, nos momentos de fraqueza, desacreditaram que Deus estava com eles, né? Acusaram Moisés,
quiseram outro líder, porque achavam que Moisés não era apto para isso, sendo que Deus tinha colocado ele como líder. Fizeram bezerro de ouro, porque precisava de outros deuses, porque precisavam ver alguma coisa. E Deus eles não viam. E Raabe, mesmo sem ver, ela acreditou. Mesmo sem ver o que tudo estava acontecendo, ela acreditou. E Deus realmente tocou, porque Deus trabalhou, né? Não é assim porque ela era boa, porque nós de bom nós não temos nada. Mas ela se deixou realmente ser transformada por Deus. Ela se deixou que Deus tocasse no coração dela e ela tomasse a atitude certa. Aqui no versículo 12, né, quando ela pede ajuda, proteção e cuidado. Quando a gente faz as coisas certas, né, diante de Deus, agimos da maneira certa, fala assim, irmã, mas é fácil para você falar? Não, não é fácil. Para ninguém é fácil, né? As coisas de Deus é muito sério, tudo tem um preço, tem uma renúncia, e a gente só tem que buscar nele o direcionamento, a força, para que ele nos capacite para tomar as decisões certas. E ela pediu cuidado para a família dela. Então, quando a gente toma a atitude certa, igual Raabe teve a atitude de esconder os espias para que não fossem presos e a vontade de Deus se cumprisse lá na frente, ela teve, assim, vamos dizer, privilégios de pedir para Deus, né? Pedir para os espias. Então, eu preciso que vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. E eles cumpriram a palavra deles, né? Eles cumpriram a palavra deles, deu as direções do que ela precisava fazer para que ela realmente, para que eles soubessem que a família dela e ela seria poupada do que ia acontecer, né, quando eles ganhassem a cidade que Deus tinha prometido para eles. E no versículo 18 aqui, quando entrarmos na terra, deixe este cordão, porque foi uma instrução deles para ela deixar um cordão na janela aonde eles tinham descido, a janela por onde ela permitiu que eles descessem, que ela colocou um cordão para eles descerem e fugirem. Coloque um tecido vermelho nessa janela, pra gente, quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Porque eles estando lá dentro, né, Deus realmente poderia protegê-los, poderia guardá-los. E aqui eu vejo assim, esse símbolo do tecido vermelho para eles fazerem, para os nossos dias hoje, é a oração. Né? A gente colocar a nossa família debaixo das nossas orações, nosso marido, os nossos filhos, a nossa parentela, os nossos irmãos, não somente quem mora dentro de casa, porque não é por muito falar, né? Eu tenho aprendido que às vezes a gente tomando atitude do jeito que a gente quer, porque principalmente quando é da família, a gente acha que a gente tem que falar, a gente precisa ir lá, não, a nossa palavra vai ter, não, muitas vezes a nossa palavra estraga tudo. Muitas vezes a nossa palavra, a pessoa retrocede e Deus permite que o coração dela endureça, porque a gente não está confiando nele. Deus permita, como Deus permitiu que o coração de Faraó endurecesse, quando ele falava que ia cumprir o que Deus pedia, em cima da hora Deus endurecia o coração dele. É isso que acontece com a gente quando a gente não toma a direção do que Deus quer, quando a gente realmente não coloca aos pés dele e confia no que ele quer pra gente, no que ele vai fazer. A gente ora, entrega, só que a gente quer toda hora, vem aqui Deus, eu quero ensinar o Senhor como fazer. Daí o que acontece? A gente acha que, nossa, a gente tem uma palavra certa para falar para fulano, para ciclano, e ela vai entender, imagina, eu vou falar. Daí pode ser a boa intenção pode ser a melhor palavra, mas Deus endurece o coração, porque nós tomamos a frente daquilo que não era pra gente fazer. Deus pediu pra gente confiar, né? Tem umas palavras que eu uso muito, escrevo muito, guardo muito assim, a gente tem que entregar, confiar e esperar. Isso, o esperar é muito difícil pra gente, muito difícil, né? Porque Raabe aqui, ela confiou, ela entregou e confiou que eles iam cumprir a palavra deles. Ela, na verdade, ela não tinha o que perder, mas ela confiou. E a confiança dela
trouxe vários benefícios para a vida dela. Aqui no capítulo 6, versículo 17, depois que eles ganharam a cidade, venceram, né? Toda aquela... tudo que Deus prometeu para eles, tudo que Deus preparou, exerceram tudo que Deus pediu para eles fazerem, tomarem as atitudes, deram volta no muro durante 7 dias, da maneira deles, a quantidade certa, o tempo certo. Eles fizeram tudo conforme Deus tinha orientado eles. Tudo conforme Deus tinha orientado eles, desde a promessa lá de Moisés, que Deus tinha prometido, e Deus não volta atrás da promessa, a palavra dele se cumpre. Independente do tempo, independente da gente. Talvez nós não podemos ver, mas a nossa descendência vai ver o que Deus tem para as nossas vidas. A promessa que ele cumpriu, a promessa que ele prometeu para nós, ele vai cumprir, porque a palavra dele não volta atrás. Mas nós que atrasamos, por não confiar, por querer agir da nossa forma. E isso não atrapalha não somente a nós. Como assim? A bênção não é só para mim. Quando eu recebo uma bênção, a minha família é alcançada, a minha casa é alcançada. E realmente, quando eu sou desobediente, as consequências de uma desobediência a Deus também afetam a minha família, também afeta a minha casa, não é só para mim. Então, aqui Raabe, ela tomou uma decisão que pediu, que foi para ela e para a família dela, né? Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Daí no 22. Josué disse aos espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tiram-na de lá, com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento. Daí no versículo 25. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Raabe, por esse posicionamento dela, porque Josué e todos os seus homens ganharam a terra, mataram todos as pessoas que lá moravam, inclusive o rei da cidade, e só sobrou Raabe e a família dela. E até hoje, e o que aconteceu? Raabe, ela foi adotada pelos israelitas, né? Uma prostituta, uma gentia. Ela realmente, por ser obediente, ela entra na genealogia de Jesus. Lá na frente, em Mateus 1:5, a gente vê aqui, ó. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, a obediência a Deus, por mais difícil que seja, é muito fácil a gente falar depois que passa, é muito fácil a gente falar dos processos quando a gente já passou por eles. Mas quando a gente está no meio de um processo, não é fácil. Mas Deus garante que Ele está com a gente e que a gente vai vencer, né? Se a gente ser obediente a Ele, buscar a face dEle, se arrepender dos nossos pecados e buscar. Que às vezes, irmã, mas você não sabe a minha história, meu filho, meu marido, minha mulher, você não sabe como é difícil. Eu não sei, não preciso saber, né? Mas eu sei que quem sabe, né? Que aquele que vê todas as coisas, que sonda o coração, que lê pensamento, que está em todos os lugares, ele sabe, ele vê e ele pode fazer. E não adianta eu saber porque eu não tenho poder para fazer nada, né? Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Então Deus pode resgatar o seu marido do vício, Deus pode trazer o seu marido para Jesus, Deus pode trazer sua esposa, trazer seus filhos que estão perdidos, se desviaram no caminho, e um dia foi de Jesus, né? Fazia isso, fazia aquilo e hoje está perdido,
mas Deus pode. Nós como pais, né, assim, como pessoas que conhecem a palavra do Senhor, a gente tem um poder muito grande sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, ontem eu estava conversando com um irmão e ele falou uma coisa muito interessante. A gente dá muito poder pro inimigo, muito poder, porque ele não tem poder, ele é um cachorro, não, ele é um cachorro numa coleira. Ele faz o que Deus quer que ele faça. E é uma verdade, a gente coloca tanto poder porque ele faz, porque ele pode, ele só faz quando a gente coloca da brecha. Ele não age sem autorização de Deus. E Deus só autoriza se a gente der uma brecha. Porque Deus, vou chamar atenção, porque eu preciso fazer alguma coisa. Porque tá tudo bom, para ela não tá dando certo. Então eu preciso puxar um pouquinho para ela acordar. Então às vezes a gente tem que ver a raiz, da onde tá o problema. Não adianta a gente querer resolver uma coisa lá na frente. Querer colocar um band-aid numa fratura exposta, por exemplo. A gente tem que entender o que aconteceu. Quando a gente vai no médico, o médico, se a gente está com algum problema, ele vai lá atrás. Ele pergunta, na sua família tem isso, tem casos disso, tem casos... Ele vai lá atrás. E com a gente é a mesma coisa. A gente tem que ir na raiz do nosso problema. Por que meu filho se desviou? Por que meu marido não volta para Jesus? Por que meu marido não consegue sair dos vícios? A gente tem que procurar isso, para que a gente saiba guerrear da maneira certa. Para que a gente busque as armas em Deus e consiga guerrear da maneira certa. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque se tem promessa, não morre? Será? A promessa, ela tem que estar vinda com obediência, né? E daí falando, irmã, mas o meu filho, ele não ouve, não quer ouvir falar de Jesus mais, ele tem promessa na vida dele, ele não quer mais nem saber. Tá, então ore por ele. Busque a Deus pela vida dele. Né? Porque esse negócio de falar que quem tem promessa não morre. Morre sim, se não for obediente. Se não houver arrependimento. Por mais que o coração da pessoa esteja endurecido, você que está vendo, como mãe, como pai, como esposa, como filho... Coloque diante de Deus. E muitas vezes pergunte para Deus, Deus, eu tenho que falar? Porque não é o que a gente fala, são as nossas atitudes, né? As nossas atitudes contam muito mais do que as nossas palavras. Muito mais. Então, não adianta a gente falar de Jesus, virar as costas e ficar xingando, perder a paciência. É difícil, mas a gente tem que dar exemplo. Porque as coisas... Eu falo assim, eu não sou movida a palavras, eu sou movida ao que a pessoa faz. A pessoa pode ter o melhor discurso do mundo, não adianta pra mim. Eu olho a vida da pessoa, as atitudes que ela tem comigo. E as pessoas que não conhecem Jesus é a mesma coisa. As pessoas, elas não querem ouvir falar, elas já conhecem, sabe? O nosso linguajar, o texto que nós temos para falar para eles, eles já sabem tudo, né? Já sabem até como que nós vamos falar. Mas eles querem ver a nossa atitude. E muitas das vezes, a nossa atitude é se calar. É não tocar no assunto. É fácil? Nem um pouco. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu quis fazer. Né, com a minha parentela, com o próprio Marcelo, meu marido. Quantas vezes eu falava e o Espírito Santo falava, fica quieta. E eu falava, não, eu preciso falar. Nossa, imagina, eu tenho que falar. Não é possível. Eu falava, daí virava um negócio. Porque não era para falar. Quando realmente eu comecei a mudar as minhas atitudes, mudar a minha maneira de agir, daí começou a ver mudança. Porque as pessoas têm que querer Jesus que nós vivemos, não que nós falamos, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, que eu gosto muito, que fala assim, apresente Jesus para as pessoas, se preciso, fale dele. É uma coisa mais ou menos assim. Eu já esqueci como é que é a frase, mas assim, não é por falar, é pelo que você faz, é as suas atitudes. E aqui a atitude de Raabe foi exatamente isso. Ela teve atitude, ela não ficou falando, não se desesperou, não foi atrás de rei, não chamou a família, reuniu todo mundo. Ela realmente tomou atitude quando ficou sabendo a oportunidade que Deus tinha dado para ela de colocar pessoas de Deus que tinham poder para mudar a vida dela na casa dela, né? E Deus faz isso, ele coloca pessoas, situações na nossa cara, né? Ele nos mostra, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com meu filho, eu não sei lidar com a minha família. Ore, porque Deus vai te dar estratégia. E eu não tô falando da boca pra fora não, eu tô falando coisas que eu vivi, né? Porque muitas vezes eu quis fazer com a minha força.
Eu só estraguei quando eu fiz isso. Só estraguei, eu só distanciei mais. E daí quando eu ouvi de uma pessoa que falou pra mim assim, ó, fulano falou que o seu silêncio, se ela sabia que você estava orando por ela. Então eu não precisei falar. E muitas vezes eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso falar, porque eu queria na minha força. Mas quando eu entendi, Deus, eu confio no Senhor. Deus começou a trabalhar, Ele tem os meios dele, Ele quer nos tratar, Ele quer que a gente mostre, que a gente realmente confie nele, que a gente realmente entende que só Ele tem poder, porque a gente fala, não Deus, eu confio no Senhor, entrego para o Senhor, né? Eu sei que o Senhor pode fazer, mas na hora que o negócio tá pegando, é difícil pra gente entregar. Mas é esse momento que Deus quer ver a nossa fé, a nossa confiança. Aqui agora no versículo 25, né, como eu falei com vocês, Raabe tem a oportunidade de ser adotada por Israel. Ela foi adotada, casou com um príncipe, né, e entrou na genealogia de Jesus. E em Hebreus 11:30, fala aqui, ó. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Ela é conhecida como heroína da fé, uma das poucas mulheres que entrou como heroína da fé, porque Deus honrou a vida dela, né? A decisão certa dela naquele momento fez com que Deus mudasse a vida dela, né? Porque ela poderia muito bem, eu já tô perdida, não tem mais nada pra mim. Não, ela acreditou que poderia mudar, e a fé dela fez com que a família dela fosse alcançada, a casa dela fosse alcançada, e se ouve falar. Com certeza em Jericó tinha várias outras mulheres, né, virtuosas, mulheres que muitas vezes acreditavam em Jesus, que tinham sua vida correta aos olhos das pessoas, mas não se falam dela, né? Não se ouve falar das outras mulheres, mas sim de uma prostituta que tomou a decisão certa, que tomou a decisão direcionada pelo Espírito de Deus, porque Deus tocou na vida dela, porque foi Deus que fez isso, porque Deus tinha um propósito, em meio a tudo o que ele precisava usar. Mas porque Deus tocou na vida dela, mas muitas vezes Deus toca nas nossas vidas e nós falamos não. Deus quer nos usar para que realmente nossa família seja alcançada, para que realmente as bênçãos caem sobre a nossa casa, nos dá estratégias, coloca na bandeja as coisas assim e a gente recusa. E ela não, ela aproveitou a oportunidade e foi fiel ao que Deus colocou na mão dela e obediente ao que Deus colocou na vida dela. E nós vemos como ela é conhecida até hoje, vários livros da Bíblia falam sobre a prostituta Raabe, né, que depois, né, entrou na genealogia de Jesus, né, Jesus santo, perfeito. O que eu aprendo muito com essa passagem? Primeiramente a fé, né, acreditar que a gente não precisa ver, porque fé é isso, fé não é você ver, você tá vendo não é fé, mas é fácil, né, você tá vendo o que tá acontecendo. Agora você profetizar, crer no que você não vê, no que naquele momento só tem ruína, só tem problema, só tem destruição, você acreditar que Deus vai fazer e profetizar lá na frente as coisas boas que sabe o que vai acontecer, isso é fé. Não agora quando tá tudo bem, porque Deus está na minha vida, Deus está fazendo, assim é fácil. E eu vejo a fé na vida dela, porque ela não viu tudo que aconteceu, tudo que Deus fez no deserto para tirar o povo do Egito. Ela não viu nada das maravilhas que Deus fez, do cuidado de Deus com o maná, com alimento, com tudo, com água saindo da rocha. Ela não viu nada disso, mas ela ouviu falar e ela creu que só Deus poderia ter feito isso. Então, Deus nos chama para esse lugar de fé. A gente precisa ter fé. Entender que Ele é o soberano, que Ele está acima de todas as coisas. E a última palavra é dele. A última palavra vem dele. E a obediência de Raabe, né? De mesmo assim conversar, seguir tudo que eles pediram para fazer,
colocar aquele tecido vermelho, que hoje, se aproximando a Páscoa, a gente entende, trazendo para depois de Jesus, a gente vê o sangue do Cordeiro sobre as casas, protegendo, né, a casa dos escolhidos. Então Deus fez na vida dela, porque Deus pode fazer, irmã, na vida de qualquer um. Ele pode, ele não, fez assim, ele muda a nossa vida, transforma, traz quem precisa trazer, tira quem precisa tirar, transforma quem precisa transformar, abre portas, fecha a porta, ele faz o que ele quiser, no estralar de dedos. Mas os processos na nossa vida, as coisas que nós precisamos fazer, somos nós que vamos fazer. E os processos não é porque, Deus ele é ruim, ele é um pai ruim, ele fica judiando de mim, ele quer, não. Os processos são para nos fortalecer. São para que a nossa fé seja avivada, são para que a nossa esperança esteja em Deus, porque infelizmente o ser humano só aprende na dor, né? A gente só aprende na dor, a gente tem que sempre estar sofrendo, daí a gente corre para Deus. Então Deus, ele busca esses meios para fazer da maneira dele, porque a maneira dele sempre vai ser melhor, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente se ela não é do mesmo jeito que a gente quer, né? Independente se ela não é, como a gente pensaria que poderia ser. Quando, uma coisa que eu lembrei agora, quando minha mãe estava no hospital, que eu orei, na primeira semana, ela estava na UTI ainda, eu lembro que eu estava orando, e eu falava assim, orando, declarando cura, libertação, salvação, sabe? Que a minha mãe sairia daquele lugar, acreditando a minha fé naquele momento, acreditando que Deus poderia fazer. E no meu coração Deus falava, que seja feita a minha vontade. Eu de joelhos no meu quarto, que seja feita a minha vontade. E eu, tipo assim, não é comigo. Não quero saber, não é. Tipo assim, eu não sei qual é a sua vontade, né? E Deus, e aquilo o tempo todo, o tempo que eu orava, tipo, eu falava uma coisa, Deus falava outra, e eu fingindo que não era comigo. Eu lembro que eu levantei, olhei para a janela do meu quarto, estava aberta, e eu em pensamento falei com Deus assim, tá bom, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o meu limite. Falei com Deus em pensamento, eu coloquei um mas, né? Eu coloquei a minha vontade, eu coloquei o que eu achava que ele deveria fazer. A vontade dele é boa, perfeita, a vontade dele foi de levar minha mãe. Né? A gente vai entender a vontade de Deus, o porquê, porque todos nós temos um tempo, todos nós não vamos ficar pro resto da vida, né? A certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Então, e a vontade dele era essa, por mais difícil que fosse para eu aceitar, por mais, né, poderia ter sido mais fácil, um processo menos dolorido, um processo menos longo, se naquela primeira semana que ela estava entubada ainda, que Deus falasse para mim, eu falava, Deus, que seja feita a sua vontade. Mas realmente, acreditando que ele poderia ter sido mais fácil, tanto para mim, quanto para minha família, quanto para ela, o sofrimento poderia ser menor. Mas a gente queria, né? Então a gente tem que realmente, quando Deus fala, a gente pensa, não, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer, não tem coisas que não é. Entrega, que Deus vai fazer, porque é dele. Ele vai fazer da maneira certa. Entrega o filho, entrega o marido, entrega a família, entrega os negócios, entrega tudo. Entrega ministério e que Deus trabalhe. Porque para eu estar aqui hoje, eu entreguei muita coisa. Eu renunciei muita coisa. Muito achismo, muito questionamento, muita certeza do que eu sei, né? Imagina, quem me conhece sabe que isso aqui para mim seria impossível de acontecer. Né, aos meus olhos, mas Deus tem os seus meios de trabalhar, e Ele sabe, né, quando eu questionei Deus, falei, Deus, por que eu, né, eu sou assim, eu sou assado, eu faço assim, eu não sei, eu não consigo, coloquei todas as minhas limitações, apresentando para Deus como se Ele não conhecesse elas, apresentei para Deus as minhas limitações, Ele falou assim, pare de olhar para você, Ele falou, pare de olhar para você. Né? Porque a gente fala, não é sobre mim, é sobre Deus, é lindo. E é realmente isso, não é sobre nós. Porque quando a gente tem medo, quando a gente olha pra gente, a gente olha nas nossas limitações. A gente não olha que quem faz é Deus, quem capacita é Deus, quem direciona é Deus.
E Raabe foi isso. Se ela olhasse para as limitações delas, ela ia chutar o balde, entregar e falar assim, vou morrer com todo o meu povo e pronto. Ela não, ela acreditou no Deus, como fala aqui no... pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima, no céu e embaixo na terra. Ela acreditou nesse Deus, mesmo sem conhecer, mesmo de só ouvir falar, mesmo sem ter experiências com ele, vendo o que ele fez na vida de outras pessoas, vendo não, ouvindo o que ele fez na vida de outras pessoas, ela acreditou nesse Deus. Acreditou que quem faz é ele, quem capacita é ele, e ele que pode todas as coisas. E ela entendeu que tudo que ela ouviu falar, só Deus, o Deus de Israel, poderia realmente ter feito isso. Daí eu quero ler com vocês agora em Ezequiel, que veio na minha memória agora, que é uma passagem que eu tenho... Deus tem falado muito comigo nesse tempo, eu tenho meditado muito nela, que é Ezequiel 36, 25. 25 ao 27. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus mandamentos. Então, Deus vai nos jogar a água pura, e vai nos limpar. Com a palavra, aspergirei sobre vocês água pura e ficaremos limpos. Então, esse é um versículo que Deus me deu bem recente, em alguns momentos que eu estava orando e questionando Deus em algumas coisas, e Ele me deu esse versículo. E é exatamente isso, Ele vai nos purificar, né? Porque a palavra dEle, porque Ele não, por honra a palavra dEle, Ele vai fazer isso. Ele vai nos purificar e tirar toda adoração a ídolos, né? Mas às vezes muitos cristãos que estão aqui me falam, mas né? A gente adora tanta coisa que a gente nem sabe. Adora pessoa, adora marido, adora ministério, adora casa, adora carro, adora coisas. A gente pode não adorar uma imagem de barro, de ferro, de gesso, mas a gente adora muita coisa. Então ele quer retirar de nós os ídolos. Os ídolos é os nossos achismos que a gente acha que a gente faz, que a gente consegue. É os ídolos que a gente, de nós mesmos, Ele quer tirar das nossas vidas. E vai nos colocar um coração novo, para que a gente realmente cumpra o propósito dEle. Vai tirar o coração de pedra e colocará dentro de nós o Espírito dEle, para que nós consigamos seguir os decretos e obedecer aos seus mandamentos. Porque só quando nós temos o Espírito Santo que nós conseguimos realmente obedecer a Deus, seguir os seus decretos, porque na nossa vontade humana a gente não quer, né? Porque tem sacrifício, tem renúncia, a gente tem que matar o nosso eu, e sozinho, na nossa natureza pecaminosa, nós não vamos conseguir. Então nós temos que buscar em Deus a direção, para que Ele realmente nos limpe, nos purifique, tire de nós aquilo que atrasa a nossa vida, atrasa as bênçãos sobre a nossa casa, porque a transformação tem que ser em nós, para depois ser através de nós. A transformação tem que acontecer em mim, para depois que a transformação na minha vida alcance meu marido, alcance minha filha, alcance a minha parentela. Não adianta a gente olhar para o outro, achar que o outro tem que mudar, que o outro tem que se converter, que o outro tem que voltar para Jesus, sendo que eu não estou dando exemplo de uma cristã, né? Então, é isso que Deus colocou no meu coração, que Deus trabalhe, que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode, de trazer clareza, entendimento, convença, né? Trabalhe no coração de cada um, traga transformação, e que a gente entenda que a obediência, a fé, primeiro a fé, né? Porque se a gente não ter fé, a gente não vai conseguir ser obediente. A fé em Deus muda tudo, como aconteceu com Raabe. Ela creu que Deus poderia fazer, ela creu que Deus poderia salvar ela e toda a família dela, e Deus fez. Deus fez, a cidade inteira foi destruída e somente a casa dela, com ela e toda a família dela, não morreu, não sofreu, e ela foi alcançada. Entrou na genealogia de Jesus,
é apresentada na Bíblia como heroína da fé. Uma pessoa que não passou que ninguém viu, ninguém ouviu falar, aconteceu uma vez lá atrás e ninguém falou mais nada. A fé dela em Deus e a obediência dela à vontade de Deus fez com que ela seja lembrada até hoje, né? Fez com que Deus transformou a vida dela. De prostituta, foi adotada pelo povo de Israel. Então, a gente entende que, por mais difíceis que sejam os processos para a gente passar, permanecer é o que a gente precisa. Permanecer. E para permanecer, a gente precisa ter fé. Precisa buscar, precisa clamar, precisa ser dependente de Deus, porque se a gente não for dependente, a gente não vai conseguir. Ai, mas é difícil. Peça, ore. Toda vez de fraqueza, Deus, eu preciso ser dependente de Ti. Coloque no meu coração. Ontem o pastor Márcio falou sobre Zaqueu. Zaqueu e a multidão, quem nós temos sido, né? Zaqueu, ele queria Jesus, ele tinha tudo já. Ele não precisava. Só que ele queria conhecer Jesus, ele queria falar com Jesus. E ele fez que subiu na árvore mais alta para chamar a atenção de Jesus. Enquanto a multidão queria cura, queria libertação, queria sentir o toque de Jesus, Zaqueu só queria Jesus, não o que ele podia fazer. E é isso que a gente tem que ir para Jesus, realmente por ele, não porque ele pode fazer sobre as nossas vidas. E ele sonda os nossos corações, ele sabe a intenção. Então que a gente tenha um coração, para que aqui, como fala em Ezequiel 36, 25, que ele realmente jogue a água pura e tire tudo aquilo que nos afasta dele, né? A nossa religiosidade, os nossos pensamentos, que a gente acha que a gente tem a nossa maneira de falar. Deus quer mudar e transformar o nosso temperamento, a nossa personalidade, para que assim a nossa casa, a nossa família seja alcançada. Amém? Então agora nós vamos orar para finalizar essa live, né? Louvo a Deus por este momento. Louvo pela vida dos pastores, Charles, que de vez em quando viaja, né? Brincadeira, gente. Coloca a gente nessas coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Sobre a vida da pastora Mônica, que Deus abençoe a vida deles. E que o Espírito Santo faça aquilo, né? Como ele falou comigo, tudo que ele colocou dentro de mim, tudo que ele, né, falou. E essa palavra é uma palavra que eu tenho remoído há um tempo. Desde quando eu li novamente ela, Deus tem falado muito comigo nela, né? Então que nós podemos ser realmente como a Raabe, não olhar para nós. Tipo assim, eu sou quem eu sou para falar com os homens de Deus, para que eles alcancem a minha casa, possam me poupar de ser morta. Quem eu sou? Não. Que a gente olhe realmente para Deus, entendendo quem Ele é e o que Ele pode fazer. Que Ele alcance as nossas vidas, a nossa casa, a nossa parentela, que a nossa família seja realmente transformada, que haja transformação do céu, de dentro para fora. Porque é isso que nós precisamos, né? Buscar a presença de Deus e que a vontade dEle se cumpra em nossa casa, em nossa família. E não a nossa, não do nosso jeito, da nossa forma. Amém? Vamos orar. Querido e poderoso Deus, Pai Santo, exalta o Teu nome, engrandeça o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és perfeito e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, eu Te louvo por este momento, Te agradeço, Deus, por este momento, que esta palavra, Deus, faça aquilo que o Senhor tem a fazer em cada vida, em cada homem, em cada mulher, em cada filho, em cada família representada nessa live aqui, Senhor. Deus, que o Senhor alcance, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que a fé em Ti, Deus, muda tudo. Que a fé e a obediência no Senhor muda toda e qualquer situação, independente que os nossos olhos humanos dizem. O Senhor pode todas as coisas, independente que nós não estamos vendo, Senhor. Independente que nós, assim, os nossos olhos humanos podemos falar, não vai dar certo, não adianta, não vai acontecer, mas que nós possamos a cada dia crer, Senhor, que o Senhor é o Deus que está em todas as coisas, o Deus que abriu o mar vermelho para o seu filho, para o teu povo passar, o Deus que deu seu filho Jesus Cristo, que morreu por mim, por cada um que está nessa live, por toda a humanidade, Deus que nos ama com amor incondicional,
um Pai presente, um Pai fiel, um Pai de amor, que nós possamos cada dia confiar em Ti, esperar em Ti e saber que a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas, Pai. Alcança-nos, ó Deus, que nós possamos dar liberdade ao Teu Santo Espírito, para que o Senhor haja em nós e a transformação em nossas vidas seja real, seja verdadeira, seja de dentro para fora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, faça aquilo, Senhor, que só o Senhor pode. Cumpre o teu querer na minha vida e na vida de cada um que aqui está, Pai. Para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E te agradeço. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe cada um que esteve aqui com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por me ouvirem, por estarem aqui. Espero que eu tenha conseguido passar o que Deus colocou no meu coração e aquilo que eu não consegui, que o Espírito Santo faça. Que ele realmente ministre no coração de cada um de vocês a porção de cada um, que cada um precisa, né? Porque a minha porção é diferente da de vocês. Então que o Espírito Santo faça aquilo que só ele pode, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Amanhã tem a live de novo. Amanhã a gente vai estar no 13º dia, para a glória de Deus. Fiquem firmes, né? No jejum, na oração. Vamos permanecer crendo que Deus... E ter a fé que Deus vai fazer, né? Que por mais quando o negócio começa a ficar ruim é porque tem que bagunçar para depois colocar em ordem, né? E quando Jesus entra é assim, primeiro ele bagunça para tirar tudo que não é para ficar só o que ele quer que fique. Amém? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã a live de novo. Não sei quem vai estar aqui, mas teremos a live de novo. Amém? Que Deus abençoe vocês, alcance a vida de vocês, cumpra o propósito dele na vida de vocês, uma quinta-feira abençoada e domingo teremos culto, amém? Às 19 horas, comunidade evangélica Juntos em Cristo. Estão todos convidados. Deus abençoe, compartilhem para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus e que o amor dele esteja sobre a vida de vocês, amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.